Meu nome é Eduardo Canso, sou professor da Universidade Federal Fluminense, aqui no Departamento de Empreendedorismo e Gestão, coordenador do projeto de pesquisa em empreendedorismo de imigrantes e refugiados. Eu vou trazer essa apresentação para vocês hoje, né, no curso de oportunidades de negócios para empreendedores e imigrantes. Então, espero que o curso seja bastante interessante, traga informações que vale a pena, que justifique aí perder essa manhã de sábado com a gente. Eu não sei se eu consigo, aqui estou falando agora especificamente para quem está online, eu não sei se eu consigo ver algum tipo de mensagem na tela do computador que está fazendo a filmagem. Mas eu queria saber, se der, para me responder, dizendo se o som está bom, se está baixo, se eu falo mais alto. Se puder, eu acho que Karina, que é da casa, se puder fazer um comentário dizendo se... Oi? Karina, agora, teste. Eu consigo ler, Karina, se você puder, em nome aí de quem está online, mandar essa informação, o som está bom, sim. Então, vamos começar, né, essa apresentação. Roberta Sá também, o som está ok. Então, bem-vindos, então, a todos. Então, vou falar um pouquinho sobre um dos frutos do meu projeto de pesquisa, que é o projeto de pesquisa, né, com empreendedores e imigrantes, que eu trabalho já desde 2012. Obviamente, a gente começa a falar do projeto. O projeto tem uma página, que é www.mpe, de micro e pequena empresa, internacional.uf.br. É esse site aqui que a gente baixou. Se vocês que estão online quiserem abrir uma aba do lado e dar uma olhada no projeto, né? mpeinternacional.uf.br. Aqui tem informações, obviamente, que eu não vou conseguir trabalhar todas aqui, né? Tem um pouco do nosso objetivo, tem uma informação aqui do projeto em inglês, né? Explicação do projeto, pesquisadores, cidades, onde a gente está pretendendo seguir, material, projeto na mídia e fotos. Então, a gente tem trabalhado bastante durante muito tempo, né? Um projeto que começou ainda quando eu era professor do Departamento de Administração, e o curso de empreendedorismo da UF ainda era uma ideia, né? O curso ele veio acontecer no final de 2012 e o departamento no final de 2013. Então, já incubando a ideia de ter um projeto de empreendedorismo, o que eu pensei? Ora, qual pode ser a minha principal contribuição? Só um minutinho. Qual poderia ser a minha principal contribuição nesse curso novo? E, por conta de viagens que eu fazia e contato com empresas brasileiras no exterior, e na maneira como essas empresas atendiam seus clientes e faziam seus processos, isso começou a me inculcar. Eu falei assim, poxa, é uma falta de profissionalismo, eu não estou percebendo uma atenção com o cliente, muito pelo contrário, muitas empresas, né, aproveitavam da fragilidade do cliente, que era um imigrante, às vezes era um turista, que não tinha informações a respeito do local, de como fazer compras, de como conseguir os seus produtos, os seus serviços, e cobravam um preço, né, de exploração desse imigrante, desse turista. E aí começamos a fazer algumas viagens, né? Inicialmente a gente começou um projeto nos Estados Unidos, na Flórida, visitando basicamente brasileiros que moram na concentração de Orlando, muito conhecida, principalmente pelos parques da Disney, bastante turista, mas também muito residente, e uma área, né, da Flórida, um pouco acima de Miami, mais ou menos 1 hora de Miami, que envolve algumas cidades. A principal delas, para os brasileiros, é Pompano Beach, né? Tem várias cidades mais conhecidas do que Pompano, como Boca Raton, Fort Lauderdale e Deerfield Beach, mas os brasileiros, até por conta de preço, acabaram criando não um enclave étnico,
mas um bairro ou uma área de concentração de brasileiros. E aí fizemos um estudo comparativo entre esses dois grupos, né? Descobrimos várias coisas interessantes, descobrimos toda uma linha de pesquisa na área de Immigrant Entrepreneurship, que aqui no Brasil tem sido não negligenciada, porque na verdade não foi nem descoberta ainda. Então a gente começou a publicar os primeiros textos em português específicos da área de gestão envolvendo o empreendedorismo de imigrantes. E com o tempo começamos a expandir a nossa área de atuação. Hoje em dia temos estudos na Austrália, no Japão, no Canadá, em Portugal, no Reino Unido. Então, e estamos sempre dispostos a qualquer tipo de parceria, principalmente com quem está, né, no exterior, qualquer tipo de parceria para levar não só os nossos textos, os nossos livros, ainda está em fase de elaboração o livro de empreendedorismo de imigrantes. Eu estou trabalhando muito nisso, deve sair talvez no ano que vem. Mas temos artigos, né? Na verdade, o livro ele é o produto final de uma série de artigos, de uma série de pesquisas que você faz. Isso está no pacote também. Mas palestras online, treinamento, nós estamos aqui para isso, né? Sou funcionário público federal aqui no Brasil e estou à disposição dos brasileiros, seja onde eles estiverem, no Brasil ou no mundo. Tá? Bom, eu sempre gosto de começar minhas apresentações e minhas palestras, lembrando, isso aqui é um slide clássico meu, está em vários slides, que o nosso empreendimento ele é fruto essencialmente de dois pilares, o pilar da técnica e o pilar da atitude. Né? O que envolve o pilar da técnica? Análise de cenários, organização do trabalho, divisão do trabalho, né? Hierarquia, definição de hierarquias. A pessoa aprende a fazer contas, mexer com planilhas de Excel, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa. Tem que saber um pouquinho da variação do dinheiro no tempo, por isso a disciplina de matemática financeira aparece em todos os cursos de graduação na área de gestão, gerenciar pessoas, isso é um grupo de técnicas. E o grupo de atitudes, que a gente chama até de atitudes empreendedoras, que envolve a capacidade de correr risco, a capacidade de criar, de inventar, de inovar. Entende? Deixando bem claro, né, que a invenção é a primeira criação do produto, do produto do serviço. E a inovação é uma melhoria do produto ou do serviço. Eu sempre gosto de, também, quando eu falo isso, eu peço para o pessoal da plateia assim, mostra as suas canetas. Aí todo mundo levanta a caneta, tirando o pique, que é tudo igual, né? Você percebe a quantidade de inovação que tem, porque uma tem uma pegada mais fofinha, outra faz clique-clique, outra tem 4 cores, outra tem várias questões ali, né? Tem uns que tem lâmpadas de LED, né? Caneta e também laser point. Isso tudo é inovação. Mas a invenção, ela vem da invenção da escrita, do primeiro tinteiro. A partir daí, tudo é inovação. Por que eu gosto de mostrar essa estrutura? Porque muitas vezes o que a gente percebe, e principalmente no exterior, é muito brasileiro, com bastante atitude, né? Depois a gente vai dizer que existe um tal de empreendedorismo por oportunidade, por necessidade, seja porque ele está percebendo uma possibilidade de ganhar dinheiro lá fora, seja porque ele tem a necessidade, porque ele não consegue emprego, ele não está 100% legalizado. Então ele tem uma atitude que ele corre o risco, que ele desenvolve, ele, sabe, é a grande qualidade do empresário imigrante, porque ele tem um olhar externo sobre a realidade interna. Então, você chega lá nos Estados Unidos, por exemplo, o americano tem uma maneira de pensar, chega um mexicano, chega um chinês, chega um brasileiro, chega um austríaco, que eles têm uma outra visão de mundo. Então, muitas vezes, o imigrante tem atitude capaz de resolver o problema que o cidadão local não consegue. Mas se eu tenho atitude, mas não tenho técnica, a probabilidade é que esse pilar aquele fragilize e o empreendimento caia. É muito comum, não só no exterior, mas também no Brasil, que a gente tem pessoas com muita capacidade de fazer, mas ele começa a estrutura, e aí por isso a necessidade de um curso na área de gestão,
para eu poder entender, né? E o background, né? Eu sei a atividade fim, mas e a atividade meio? Como é que eu mantenho minhas contas? Como é que eu faço a equipe estar sempre motivada? Então, o meu lado da atitude. Por outro lado, tem muita gente que vem da área de gestão, se formou aqui, ele é formado em engenharia de produção, ele é formado em administração, tem curso de gestão, mas ele não tem atitude. Sabe? Ser empreendedor é mais do que ser proativo. É um passo adiante. Mas ele no máximo, ele é proativo. Durante a faculdade, ele foi aprendendo até a ser proativo, mas nunca necessariamente aprendeu a ser empreendedor. Porque, na verdade, não adianta eu dar uma aula, ser empreendedor é fazer isso, 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 aquilo. A gente tem que ter a ligação entre o que se aprende e a possibilidade de você exercitar determinadas coisas por sua necessidade que a gente tem, né, de uma incubadora de empresas, de uma empresa júnior, para poder fazer você estar passando por situações reais. Tá legal? Bom, estudando empreendedorismo de imigrantes, depois de 7 anos, 8 anos estudando essa brincadeira, né, o que a gente consegue identificar hoje em dia? Bom, o empreendedorismo de imigrante ele deve ser avaliado em 3 níveis, em 3 esferas diferentes. O primeiro nível, lá de cima, é entender um empresário. Acima de tudo, a mão daquele que faz, né, que presta o serviço, aquele que faz o produto, ele é crucial. Então, poxa, eu quero entender, eu quero melhorar, eu sou um imigrante, eu quero melhorar a minha capacidade pessoal para empreender. Eu tenho que necessariamente buscar informações sobre imigração. Eu tenho que necessariamente entender, né, por que as pessoas migram, para onde que as pessoas migram, né, quais são, o que leva de vantagem no imigrante, quais são as desvantagens no imigrante. Eu tenho que pensar o seguinte, o imigrante, quando ele vai sozinho, quais são os benefícios, quais são os problemas. Quando vai um grupo de imigrantes, uma imigração que é uma imigração orientada, isso aconteceu no Brasil, no século passado, né? A imigração no sul do Brasil, no interior de São Paulo, ou seja, você tem um projeto nacional para atrair imigrantes. Então chega uma série de imigrantes juntos. Então como é que funciona isso? Então, é importante para quem quer ser um bom empresário imigrante, buscar informações sobre imigração. Isso vai dar a essa pessoa, não só um estudante, não só um professor ou pesquisador, mas o próprio empresário entender um pouco mais da condição dele. Porque quando você entende, você consegue, né, lidar com aquilo de uma forma melhor. O segundo nível é o nível do negócio. O negócio em si. Como é que eu consigo entender um negócio, quais são os diferenciais que o meu negócio pode ter, quais são as particularidades do meu produto, do meu serviço? Ora, buscando livros, artigos, workshops na área de gestão. Aí realmente é hora de aprender, né, gestão de pessoas, gestão financeira, RH, legislação local, né? Logística local, que é uma coisa muito importante. Não adianta a gente ensinar logística no Brasil e você ter uma logística europeia. Não adianta. O problema é que são regras completamente diferentes. Aqui no Brasil, a logística é um problema. Nos Estados Unidos, na Europa, não é problema. Então, a gente trabalha com uma série de informações aqui que são inúteis lá fora. Antigamente, na década de 80 e 90, a gente ficava o tempo todo dando aula na área de finanças, falando sobre inflação, o efeito da inflação, o que realmente era um problema brasileiro, mas não era um problema lá fora. Então, esse tipo de particularidade na área de gestão. E o último nível, não menos importante, é a rede que é formada. E aí envolve as relações que não só cada imigrante tem em si, mas principalmente a relação da rede de negócios. A rede de negócios não é necessariamente, obrigatoriamente, uma rede de imigrantes. Pode ser uma rede local. Então, tem diversos casos de brasileiros, principalmente os pioneiros, aqueles que chegaram, né, desbravaram novos lugares, que a rede dele é completamente formada por cidadão local. Ele não tem uma rede de brasileiros. O que a gente chama de rede?
quem vai ser o fornecedor, quem vai ser o cliente, os outros concorrentes, todos os membros do que a gente vai chamar de cadeia produtiva. Essa é a rede. Para eu entender de rede, aí é uma questão multidisciplinar. Ora, quantas a gente vai buscar, né, informação sobre rede? A matemática ajuda a gente, a gestão ajuda a gente, a sociologia ajuda a gente. Então tem uma série de ciências que vão nos ajudar a entender como as pessoas se relacionam, porque não é só uma questão, né, de empresa para empresa, mas é a rede de imigrantes também. Tanto é que você vai buscar, quando a gente vai estudar o enclave étnico, via de regra, é tema de sociologia ou geografia, estudos urbanos. É onde a gente tem mais artigo sobre a formação das redes de imigrantes. Tá? E o que vai acontecer é que, claro, o que a gente quer que um empresário, um imigrante, ele pegue informações sobre as particularidades dele e traga para o negócio. Ele pegue informações sobre a rede e alimente o negócio. Então, na verdade, obviamente, é empreendedorismo de imigrantes. A gente não está falando só no trabalho de imigrantes. Trabalho de imigrantes tem todo um grupo de pesquisadores que estudam trabalhos, oportunidades de trabalho, quais são as particularidades do imigrante trabalhando. O que a gente está discutindo aqui é um imigrante abrindo negócios. Então, a ideia é que tanto a rede quanto a imigração, né, o estudo da pessoa, venha a compor quais são as particularidades do negócio. Há mais de 15 anos dando aula de administração, eu já orientei mais de 400 planos de empreendimento. E é interessante a gente perceber o seguinte, todos eles escrevem que o seu projeto, a sua empresa, é um novo conceito em 3 pontinhos. Tá? Então você está pensando num salão de beleza, aí você coloca lá, não, vamos apresentando aqui o salão de beleza Eduardo Picanso, um novo conceito, eu começo a inquirir o aluno, né, o meu orientando. Mas vem cá, por que é um novo conceito? O que você fala? Não, porque a gente faz um salão de beleza, mas aí, enquanto a pessoa está fazendo o cabelo, ele pode fazer a unha junto. Assim, isso é um novo conceito. Mas é interessante, porque cada um percebe, né, eles confundem uma nova empresa com um novo conceito. Né? Então, como é que eu consigo realmente criar qual é o meu produto, qual é o meu serviço, qual é o diferencial que eu tenho para oferecer? Obviamente, eu defini isso, eu tenho todo um conhecimento de negócio, principalmente de gestão estratégica, para entender para quem, como, o que eu vou oferecer. Então, isso aí tem bastante coisa. Não é o objetivo desse curso de hoje. O curso de hoje ele vai trabalhar mais na termos de oportunidades de negócio, ou seja, o que um empresário imigrante pode fazer. Mas é claro, eu tenho que mostrar aqui que a gente tem muito mais apresentado que só esse curso. A ideia é que aos pouquinhos vão sendo criados novos cursos. Tá legal? Bom, então, quando a gente fala de imigração, ainda pegando aquele primeiro gancho, quando a gente vai falar sobre o imigrante, é interessante, tem um artigo da Portes, que é o Alejandro Portes, de origem mexicana, e da Zhou Ming, que é de origem chinesa, que eles trataram sobre as minorias imigrantes. É um texto bastante interessante, que a gente leu e até hoje é um texto fundamental para o nosso trabalho. E ele começa o artigo falando sobre as clássicas teorias acerca da pobreza de imigrantes, né? da situação de vulnerabilidade econômica do imigrante. E ele fala o seguinte, as 3 teorias clássicas, a primeira da assimilação cultural, dizia, ou vinha trazer a ideia de que quanto mais assimilado fosse o imigrante, menos pobre ele seria. Ou seja, né, aquele imigrante que se mantém longe da cultura e dos hábitos da sociedade acolhedora, ele é uma pessoa que passa à margem, por isso não é absorvido, nunca vai ser chamado para negócio, nunca vai ser chamado para trabalhar na casa dos outros, ele seria segregado. Mas o que é interessante, o que eles apresentam nesse artigo, é que, por exemplo, os negros americanos, né, que não nasceram na América, nasceram como os negros brasileiros, né, prioritariamente na África,
né? Eles faziam tudo certo, entre aspas, ou seja, eles tentavam ser assimilados, mas a sociedade ainda os mantinha nas posições inferiores de trabalho. Né? Eu sempre, quando eu tenho mais tempo, eu gosto de mostrar e chamar a atenção, fazer um debate aqui, da diferença, principalmente para quem conhece, né? da cultura do negro americano para a cultura do negro brasileiro. Nós ainda mantemos raízes com a África muito mais fortes do que o negro americano. O negro americano é americano. Ele é muito menos, né, afrodescendente do que o nosso, que se mantém essa relação de tradição cultural. Então, eles faziam tudo certo, ou seja, esquece da opinião origem, você é americano e mesmo assim continuavam em posições inferiores. Os autores também diziam que a segunda teoria é a teoria do capital humano, ou seja, quanto mais qualificado o imigrante, mais chance o imigrante teria de conseguir bons postos, maiores salários, melhor situação financeira e econômica. O que é interessante é que os Estados Unidos têm um programa chamado ESOL, né, que é de inglês para estrangeiros, pessoas de outras línguas, que gasta-se muito dinheiro e eles não conseguem, segundo, né, os relatórios do governo americano, ter o retorno que eles queriam. E, por outro lado, que é interessante, né, o alto emprego, né, que a gente chama aqui no Brasil de bico, né? O que você faz? Eu estou vivo de bico. O bico, lá fora, permitia, exatamente, continua permitindo, que pessoas até sem qualificação, com pouquíssima qualificação, tivessem acesso a bastante bens e uma situação financeira muito favorável. Ora, simples a gente perceber. Entra no YouTube, checa aí, brasileiros nos Estados Unidos, aí você vai ver lá que tem vários vídeos de brasileiros imigrantes, muitos até ilegais, mas fazem vídeo, e ele fala o seguinte, olha só, eu sou camareira do hotel tal, mas agora estou indo para casa, tá? Aí ele pega uma BMW, dirige até a casa dele, aí abre a casa dele tem ar-condicionado, tem todos os, né, os utensílios, que a gente olha aqui e fala, isso no Brasil é caríssimo. Então, essa ideia de que você, mesmo sem formação, consegue lá fora também bons salários, né, é que deixa a teoria do capital humano também em xeque, segundo esses autores. E a última é a teoria da reestruturação industrial. Segundo os autores, o que acontece, o que vem acontecendo, né, do caminho das fábricas, né, para o exterior, né, China, Coreia, Tailândia, Brasil, essa coisa, né, das empresas de países desenvolvidos estarem levando suas fábricas dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, traria uma menor atração de imigrantes dos países ricos. E o que também não se constatou. Mesmo que o emprego esteja chegando lá fora, ainda continua com uma série de brasileiros, né, chineses, asiáticos de maneira geral, mexicanos, né, e principalmente agora, né, a Ásia e o Oriente Médio, pessoal migrando, tentando sair de guerra ou de determinada situação. Então, mesmo que, né, as indústrias estejam vindo para esses lugares, ainda tem bastante gente desses lugares buscando os países ricos. Tá legal? Bom, e por que não se verificam essas três situações? O que bota em xeque exatamente as três situações são esses homens de negócios imigrantes. E aí é importante eu fazer um corte rapidamente no meu estudo, porque eu não estou aqui para estudar os empresários, investidores brasileiros que estão na Europa, que estão em Portugal, que estão no Reino Unido, que estão na América, nos Estados Unidos, no Canadá. Essa gente bebe de uma fonte diferente da minha, que é a fonte da internacionalização, do comércio exterior. Não é isso. A gente vem estudar exatamente essas pequenas, médias empresas de imigrantes que acabam permitindo que pessoas não necessariamente bem qualificadas, né, tenham acesso a dinheiro, a salários, possam se estabelecer. E é interessante que é uma relação importante para ambos os lados. Por quê? O imigrante, mesmo não qualificado, ou seja, aquela teoria do capital humano,
ele consegue emprego, e ele consegue muito emprego, porque essas empresas pequenas e médias, elas não são indústrias automatizadas, são empresas que empregam muito porque elas são ricas em capital humano, elas precisam de gente trabalhando. Outra coisa, elas precisam do imigrante trabalhando, né? Você toca algum instrumento? Você é bom de batucada? Não toca nada? Só que se você for para o exterior, você vai virar o rei da batucada, porque um teleco-teco mal feito seu é muito melhor do que um teleco-teco de um gringo, entende? Então, se eu tenho um restaurante assim e eu quero fazer um pagode brasileiro, me interessa muito mais você mesmo não sabendo batucada do que contratar um eslovaco. O eslovaco no samba vai dar problema. Então, essa é a ideia, tá? Então, exatamente as pequenas e médias empresas de imigrantes que permitem, né, com que todas aquelas teorias anteriores, né, eles não precisam ser assimilados culturalmente, conseguem ter dinheiro, eles não precisam necessariamente ter bom capital humano, ser bem formado e ganhar dinheiro, e eles vão continuar indo para o exterior, porque afinal de contas é aquela história, você conseguiu uma situação razoável na Itália, e você sabe que você tem condição de contratar um estrangeiro. O que você pode fazer? E o que é muito normal? Aí você manda uma mensagem para o seu primo, para o seu melhor amigo. Vem para cá, cara. Eu tenho uma empresa. Vem trabalhar comigo. Eu te emprego aqui. Você não precisa ser ilegal, não. Sabe? Então, é exatamente aí que continua a chegada de novos imigrantes por causa das pequenas e médias empresas desses imigrantes. Tá legal? Bom, aí... Para fechar o artigo do Alejandro Portes da Zolmin, eles falam de 3 casos. Né? Primeiro, os dominicanos em Nova York. Né? Eu tive a oportunidade, no ano retrasado, de passar lá no bairro dominicano, ele é no alto da ilha de Manhattan. Né? A gente pegou o trem, foi lá para o Yankee Stadium, que já é no Bronx, e aí veio descendo e passando exatamente para ver essa comunidade. Realmente é uma comunidade muito próspera de dominicanos. Eles eram tidos como drogados, como pessoas, né, desacreditadas, e exatamente o acesso informal ao crédito que transformou esse bairro em um bairro muito próspero, tá, de produtos e serviços étnicos. Interessante que eu já assisti 2 programas de televisão, 2 desses reality shows, um era daquele O Sócio, e o outro era daquele Comidas Exóticas. Ambos se passavam em diferentes restaurantes dominicanos lá em Manhattan. Ou seja, realmente está virando, ou deve ter virado um point, e para eles tiveram, né, obviamente, além do empreendedorismo de imigrantes, 2 fatores cruciais. O acesso informal ao crédito, ou seja, eles criaram linhas de crédito para que outros dominicanos residentes também virassem empresários, e o transnacionalismo, o trânsito entre Estados Unidos e República Dominicana. Eles saem dos Estados Unidos levando produtos, levando ideias, criam empresas na República Dominicana e na volta, porque eles continuam empresários dos Estados Unidos, eles também trazem produtos e começam a fazer esse tipo de tráfico, né, não necessariamente tráfico visão ruim. Quero dizer o seguinte, eu pego e começo a importar determinados produtos da República Dominicana e exportar produtos dos Estados Unidos. Isso que a gente vai chamar de transnacionalismo. São empresários que mantêm negócio e têm negócios na República Dominicana e negócios nos Estados Unidos. E ambos se alimentam, criam uma rede internacional. O artigo também fala dos cubanos em Miami, né? Que também, se a gente vai assistir a série Miami Vice, né? A gente logo pensava no cubano, né? Ou se a gente pega aquela área de Miami Beach, a gente sempre pensa ali numa questão que envolve violência, problemas, etc. Infelizmente, nosso preconceito leva muitas vezes a isso. Mas os autores mostram exatamente que em Little Havana, os empresários conseguiam absorver todos esses refugiados, né, que ele tem um caso especial, né, se ele consegue cruzar o mar e pisa nos Estados Unidos, ele passa a ter uma condição de asilo imediato. Então tem uma situação, não é da minha área específica, essa questão legal, mas a gente sabe que eles têm alguns privilégios, mas isso garante a situação legal dele, não garante a situação econômica dele.
Entende? Então, exatamente as pequenas e médias empresas de cubanos nos Estados Unidos que começam a acolher esses imigrantes e dar a eles a oportunidade de ter o seu primeiro emprego, né? De ganhar, de sustentar uma família. Mas o que é clássico nessa ideia é que não adianta só você gerar uma situação de escravidão de cubanos nos Estados Unidos. Todo mundo, eu compro 500 empresas e todos os cubanos vão ser meus funcionários. O que é interessante é que os cubanos também compram bancos locais e os bancos começam a financiar os novos, né, cubanos que estão chegando, estimulando eles também a abrir novos negócios. Tá? Aqui você tem um acesso informal, aqui você tem um acesso formal. Só que, obviamente, que o banco cubano nos Estados Unidos, ele trata o cubano, ele abre, né, determinadas brechas, porque se ele fosse num banco americano, ele não teria crédito. Então, facilita o crédito. Exatamente por estar lidando com alguém que ele mantém na classe cultural. E o último exemplo que eles falam é da Chinatown de Nova York. Existem várias Chinatowns. Eu já tive várias. Eu tive em Chinatown, em Nova York. Eu já tive na Pensilvânia, na Filadélfia. Já tive no Reino Unido. Já tive mais um bocado de lugar. Volta e meia, eu estou de cara com uma Chinatown. Eu sempre gosto de entrar, porque obviamente é o ambiente clássico do meu estudo. Por que é um ambiente clássico? Porque os chineses eles têm uma maneira de se relacionar em termos de enclave étnico, dessa formação de enclave. Todo mundo mora junto, todo mundo se ajuda, todo mundo, entendeu? Coopera. E a Chinatown de Nova York é o maior exemplo de todos. A Chinatown de Nova York é uma área que envolve, entre outras coisas, né, tantas empresas que são criadas. E a última vez que a gente esteve lá, a gente não só viu bancos, né, chineses, universidade. Você imagina que você vai começar a montar uma série de negócios de brasileiros em Singapura. Para você chegar ao momento de abrir uma universidade, é sinal que tem muito brasileiro, é sinal que tem muito dinheiro rolando, é sinal que já esgotou todo tipo de negócio. Eu preciso criar uma universidade brasileira, que nunca vai ser brasileira, vai ser regida pela regulamentação local, mas que vai falar prioritariamente em português, que vai preparar para trabalhar principalmente dentro do enclave étnico. Então, quando você chega nesse estágio, você chega numa situação máxima de apoio ao imigrante. Tenho certeza que um chinês, né, se viajar para Nova York, ele vai ter acolhida lá. Não vai ser só solução, também tem problema. Né? Da mesma forma que tem problema na China, tem problema no Brasil, tem problema no mundo inteiro, também vai ter problema. É possível, é bem provável que tenha chineses saindo decepcionados com a Chinatown de Nova York. Mas provavelmente terá mais chineses sendo bem recebidos do que mal recebidos, porque afinal de contas é para isso que serve o enclave étnico. Tá legal? Então, essas firmas, né, de imigrantes, qual é a vantagem que ela tem? Ela tem formas flexíveis e mais atraentes de negociar. Ora, simples. Eu vou como imigrante, eu vou para a Suíça e vou trabalhar com um patrão local. Se eu viro para ele e falo assim, poxa, meu filho está mal, né, meu filho está dodói, posso faltar amanhã? A reação vai ser diferente. Eu trabalho na Suíça, mas com um brasileiro, com uma empresa de brasileiro. Eu viro para o meu chefe e falo assim, poxa, meu filho está dodói, está mal, posso ficar com ele? A probabilidade que você tem de falar, pô, não fica assim, vai lá, cuida do pequeno, porque nós temos esse tipo de relação. Não necessariamente o estrangeiro terá. O brasileiro também não é o único que se compadece de questões familiares, de doença, etc. Mas é bem provável que a gente tenha mais dificuldade, né, se a gente está lá fora. Então, essa é a questão da flexibilidade. Flexibilidade de horas de trabalho, flexibilidade de férias, né? Ah, não, mas igual a gente faz aqui no Brasil, né? Eu estou de férias, mas não estou. Você tira 30 dias por conta da legislação, só que você trabalha uma semana, na outra semana você realmente fica de férias, na outra semana você trabalha e você pega, né, essas 2 semanas que você trabalhou e você tira extra em 2 semanas fora, né, do seu mês de férias. Pô, isso com um estrangeiro, por exemplo, com um americano, fica pesado. Como assim? Férias é férias, você tem obrigação.
Então, esse tipo de flexibilidade que a empresa, é por isso que é bom trabalhar, no nosso caso, com um brasileiro, né? Então, e o patrão, o empresário brasileiro, ele não pode abrir mão disso, que é um dos grandes valores que ele tem na contratação de outros brasileiros, é a flexibilidade do trabalho. Bom, e aí agora a gente chega essencialmente no assunto da aula de hoje, que é a questão das oportunidades. Eu fiz uma apresentação geral para mostrar, né? É claro que, como eu disse, tem muito mais a se falar, mas o foco hoje é falar nas oportunidades de negócio com empresários imigrantes. E com o tempo, né, com o estudo, etc., a gente gerou essa primeira matriz de negócios, de possibilidades de negócio, que obviamente a ideia é que com o tempo ela se expanda, mas para alguém que está chegando num país estrangeiro, é esse quadro que vocês têm que imaginar. Tá? O resto é para quem já está há mais tempo. Outras oportunidades de negócio é para quem cresceu. Na verdade, até parte desse quadrante aqui, eu já não vou falar deles todos, mas parte desse quadrante também já é para quem está há bastante tempo lá, ou há mais tempo. Né? E aí, o que a gente percebeu? Que as oportunidades de negócio, elas eram fruto, né, da interseção entre a afiliação que o imigrante tem com sua comunidade étnica. Tá? Repara que a gente não usou enclave étnico, porque enclave étnico é uma questão muito particular. Nem todos os imigrantes no exterior criam enclaves. Muito pelo contrário. O brasileiro é visto muitas vezes como um bom imigrante, né? Os estrangeiros gostam de brasileiro porque ele não faz enclave, ele não cria aquele bairro que acaba expulsando o local daquela região. O brasileiro se mistura, né? Então, a afiliação, a comunidade e, obviamente, o público-alvo. Então, a pessoa pode ter afiliação com a comunidade ou não ter afiliação com a comunidade. O não, obviamente, envolve cidades ou lugares onde não há uma comunidade étnica. É você e sua família lá. Você é um executivo expatriado, você é um imigrante, você tinha cidadania, só que você está na Estônia. Sabe? E não tem tantos brasileiros assim. Itamaraty estima que tem 100 brasileiros na Estônia. Será que estão todos na mesma cidade? Tem. Você está numa cidade isolada, sou eu. Então não tenho afiliação, porque não tem como ter. Ou você tem afiliação. Porque um caso particular do brasileiro, que a gente acabou percebendo isso, e eu não posso generalizar, não posso falar se todos os outros imigrantes são assim, é que a gente percebeu no brasileiro, muitas vezes, uma vontade de, mesmo havendo uma comunidade étnica, ele não querer fazer parte dela. Ah, não, eu não vim para a Espanha para ser brasileiro, eu vim para ser espanhol. Ah, eu não vim para Portugal para ser brasileiro, eu quero ficar longe dessa gente, eu quero ser português. Não vim para os Estados Unidos, entendeu? Esse papo de que eu não estou na Austrália para agir como brasileiro, eu quero ser australiano. Tá? E o público-alvo pode ser os étnicos ou os coétnicos. É claro que para nós brasileiros, né, o latino-americano trata, né, uma certa comunhão de gostos, né, em termos de alimentação, hábito, etc. O próprio português também tem uma relação, né, com o brasileiro. Então, étnicos e coétnicos ou o consumidor local. É muito importante que um empresário imigrante tenha essa noção de qual é o público principal dele, sabe? Pô, mas eu tenho uma padaria que eu fiz para os brasileiros e os canadenses começaram a invadir. Não tem problema. Mas qual era o seu público original? O seu público original é o brasileiro, é o étnico. Os seus produtos, a apresentação do produto, a quantidade de leite condensado que você vai colocar, sabe? A quantidade de queijo Minas no pastel, tudo que você vai fazer tem a ver com o gosto do brasileiro. Mas se o seu consumidor prioritário é o local, então você vai ter que prioritariamente adaptar. E se o brasileiro entrar, pô, tem uma pastelaria, deixa eu lá. Pô, mas esse pastel tá diferente, a massa não tá tão caseira, igual eu comia lá no Brasil, claro, porque já é uma massa preparada para vender pro neozelandês.
sabe? Dentro do gosto dele. E a gente vai falar sobre isso que eu vou determinar, né? Eu vou destrinchar cada um dos quadrantes. Então, olha, se você tem uma afiliação com a sua comunidade étnica e você quer atuar com os étnicos e coétnicos, a nossa orientação é que você busque algum tipo de oportunidade dentro do que a gente chama de mercado do nicho étnico. Vou apresentar, até o próximo slide, a gente vai, tá? Só estou apresentando rapidamente os 4 quadrantes. Se você tem afiliação, mas não quer vender para os étnicos e coétnicos, você acha que o consumidor local tem mais dinheiro, ele é mais interessante, é mais atrativo do que o consumidor étnico e coétnico, você vai trabalhar com o que a gente chama de mercado de produtos exóticos para o consumidor local. E essa é a grande diferença. A maneira como você apresenta, a maneira como você vende o seu produto ou o seu serviço, ele vai ter que ser muito mais para, né, o americano, o canadense, o espanhol, do que para o brasileiro. Tá? Então, adaptações vão ser requeridas. Por outro lado, se ele não tem afiliação com a comunidade étnica, mas quer vender para os étnicos e coétnicos, é o que a gente vai chamar de interesses específicos ou negócios de minorias intermediárias. Também vamos explicar rapidamente, né, mais detalhes depois. E se você não tem afinidade com a comunidade étnica e quer atender ao consumidor local, é o que a gente chama de mercado genérico local. Então, eu sou dono daquela empresa que não tem distinção nenhuma. Se eu não colocar uma bandeirinha brasileira, ninguém nem sabe que é de brasileiro. Sabe? Então, ela passa desapercebida. Então, vamos começar a destrinchar. Primeiro, o mercado de nicho étnico. Bom, mercado de nicho étnico, obviamente, que é uma oportunidade típica para quem não tem documentação, mas não é única, não é exclusiva. Na verdade, é para quem quer ganhar dinheiro com o mercado de nicho étnico. Quem tem afiliação cultural com a comunidade e quer vender para ela. Tá legal? Agora, dentro da ideia, por isso que eu passei aquela apresentação anterior, por isso que eu falei sobre Chinatown, República Dominicanos em Nova York e cubanos em Miami, para mostrar que exatamente são essas comunidades que permitem, inclusive, a chegada de alguém sem documentação e que essas pessoas empreendam. Tá? Se a comunidade for significativa, né, o ambiente é menos competitivo e tem a demanda. Tá? O ambiente da comunidade étnica sempre é menos competitivo que o ambiente do local. Tá? Eu ter um restaurante de comida self-service, arroz, feijão, etc., para brasileiros em Viena, tem muito menos do que restaurante com comida normal em Viena. Eu vou competir, mas o mercado é maior. Sim, mas a competição também é muito maior. Então, se você vai no mercado de nicho étnico, você quer abrir um restaurante, você tem que pensar o seguinte, o ambiente é menos competitivo, porque a expectativa é que tenha muito menos brasileiro, né? Muito menos restaurante brasileiro. E deve ter uma demanda, porque, afinal de contas, só faz sentido abrir um restaurante brasileiro se tiver uma comunidade brasileira, que vai preferir o seu restaurante, porque, afinal de contas, eu quero ter um pouquinho, né, daquela lembrança de comer arroz e feijão, de comer uma picanha, de comer uma carne, uma farofa, aquelas coisas que a gente está acostumado no Brasil. Então, é isso. Eu preciso identificar, né, por exemplo, como o bairro da Dundas Street lá no Canadá, em Toronto, que tem ali Portugal. Existe uma tradição da imigração portuguesa para o Canadá forte, e a partir dali muitos brasileiros acabam se agarrando, porque muitos brasileiros que não sabem falar inglês, mas sabem falar português, óbvio. Né? Então ele acaba se associando à comunidade portuguesa, por isso que a gente coloca étnicos e coétnicos, porque a língua é um fator essencial. Mercado de nicho étnico. Então, a gente vai começar a destrinchar o que vem a ser o mercado de nicho étnico. A gente começa falando de empresas que não têm um produto ou serviço com apelo étnico, mas que usa a sua origem nacional para ser empresas que servem e atendem a comunidade com um toque especial. Então, repara,
Tá, eu sou afiliado com a comunidade étnica e quero vender para ela, étnica e coétnica. Tá? Eu tenho algumas opções. A primeira possibilidade é isso, tá? Empresas sem um produto étnico, mas que usam a sua origem nacional para ter um toque especial. E eu trago 2 exemplos aqui de visitas que eu fiz. Tá? Por exemplo, o Ronaldo Esteves, da Orlando Tickets Online. O que ele tem? Ele tem uma empresa de turismo. Ele vende ingressos para Disney, ele vende pacotes, ele aluga carro. Ora, vocês vão entender rapidamente que empresa de turismo não é uma empresa étnica. Não tem um apelo étnico. Não estou vendendo pão de queijo. Eu não estou vendendo taco, sabe? Eu estou vendendo turismo. Turismo não tem um apelo étnico. Porém, você chega lá, você é atendido em português, você é tratado como uma pessoa especial, ele liga para a tua casa, você pode daqui do Brasil, enquanto turista, né, fazer uma ligação para o Rio de Janeiro e ele transfere, se não precisa ligar para os Estados Unidos. Tudo bem que isso foi facilitado com o WhatsApp, mas antigamente era uma coisa que era cara, você ficar ligando para os Estados Unidos para fechar pacote de turismo, sabe? Então, ele, poxa, Ronaldo, perdi meu ingresso. Ele vai dar um jeito, ele vai lá no teu hotel, vai te entregar. Então, ele tem um toque especial de tratamento. Uma coisa que um americano que concorre com ele não vai conseguir, porque não faz sentido para o americano em determinadas situações, sabe? Não, calma aí. Pague em 10 vezes sem juros. Mas como assim 10 vezes sem juros? Pagar é pagar. Sabe? Então, você vai criar sistemas. Né? Por exemplo, o Mário, da Minas Car, lá em Pompano Beach, que a gente entrevistou também. Ele tem uma concessionária. Concessionária de carro não é um negócio que tem apelo étnico. Só que ele é conhecido como o cara que vende carro para os brasileiros. Então, ele tem uma série de sistemas, né, de créditos informais e etc., que ele consegue manter o brasileiro fiel a ele. Então, se você chegar lá na região e falar assim, pô, não tenho crédito, eu preciso comprar um carro, como é que eu faço? Eu vou te orientar. Não, vai lá, o Mário conversa com você, ele vai dar um jeito. Ele vai buscar o carro que você precisa. O americano tem menos trejeito para fazer isso. E ele tem exatamente porque ele é brasileiro e ele está atendendo o brasileiro. Essa é a ideia. Tá? Então, isso é mercado de nicho étnico? Tá legal? Outro mercado de nicho étnico clássico que a gente vê, né, é o que a gente chama, é o clássico. Né? São empresas que usam o apelo étnico para oferecer bens e serviços no exterior. É o que a gente escuta lá fora, eles chamando de mercado da saudade. Então, é a padaria que vai vender lá, né, o pão de queijo, o fubá, que vai fazer o pãozinho francês, né, que a gente acostumou a comer, a gente não deixa de comer, a manteiguinha brasileira, vai ter uma série de produtos. Essas padariazinhas, essa aqui é a Nancy, da Padaria 2000, também lá de Pompano, que a gente entrevistou. Entrevistei vários donos de padaria brasileira no exterior. Se essa coisa começa a crescer, ela pode se tornar um supermercado brasileiro. O Seara, também em Pompano, é um mercado, né, que tem muito mais produto, muito mais serviço, onde as pessoas, os brasileiros que moram lá, podem se aproximar um pouco de casa. Por isso que eles chamam de mercado da saudade. Também vai ter churrascaria, self-service, franquia de fast food brasileiras. Né? Então você tem girafas lá fora, você tem a Casa do Pão de Queijo. Então você pode usar esse apelo étnico para lembrar para o brasileiro, olha, aqui a gente se encontra, aqui é o nosso point. É uma estratégia, né, também interessante. E terceiro grupo, dentro do mercado de nicho étnico, que a gente encontra também pra caramba, é a tal da empresa de mídia étnica. Ora, são os jornais, as revistas, tradicionalmente gratuitos, elas são suportadas pela quantidade de anúncios. E o que é interessante, né? Como é que eu podia ver um indicador de que a minha comunidade étnica é forte? Na hora de começar a pintar o mercado de mídia. Por quê? Porque a mídia requer muitos empresários para patrocinar o jornal, para patrocinar a revista. Então, só faz sentido o mercado de nicho étnico quando a comunidade assim permitir.
Ah, mas poxa, Canso, a gente hoje em dia vê tudo no celular, eu vou criar um blog. Tá, você pode criar um blog sobre brasileiros na Dinamarca aqui no Brasil. Você pode abrir uma página de brasileiros na Dinamarca no Facebook aqui do Brasil. E essa página não necessariamente ter o mesmo apelo, sabe, daquilo que você está num consultório, você pega, folheia um jornal, aí dá uma lidinha, vê como é que tá as coisas, você tem notícias. O legal é que esses jornais, eles trazem notícias da comunidade. O jornal, o ideal é que o jornal ele tenha uma seção Brasil, mas que ele seja focado na comunidade local. Porque, afinal de contas, se é para ficar trazendo só notícias do Brasil, ele pega o celular dele e vai ver a página Globo.com, R7, Folha de São Paulo, sabe? Para ter informação sobre o Brasil, ele vai pegar direto. Então, o mercado de nicho ético ele tem que focar na comunidade. E, mesmo que esteja caindo em desuso, a mídia em papel ainda é bacana. Porque, normalmente, eles são distribuídos nas padarias brasileiras, nos mercados brasileiros. Você entra, tem um standzinho, ele vai pegar, porque a distribuição é gratuita. Tá? Então, também é uma coisa que envolve, porque permite a você conhecer todas as empresas que você pode usar os serviços, mas você também pode se candidatar para funcionário. Então, você dinamiza a comunidade brasileira. Tá? Bom, agora vamos para o segundo quadrante. É o quadrante que a gente chama de interesses específicos ou minorias intermediárias. Tá? Então, são empresários que buscam lucrar com os mercados éticos, mas sem necessariamente se envolver nele. Tá? Então, o que a gente chama primeiro? Vamos separar. Tá? Interesses específicos. Obviamente, como o próprio nome diz, são questões específicas. A gente tem alguns casos que a gente já consegue identificar, e a ideia é que, na medida que a pesquisa cresça, na medida que vamos chegando, a gente vai observando novos países, a gente vai aumentando a quantidade de exemplos para interesses específicos. Um deles é esse daqui. Esse aqui é uma foto de uma loja, de um stand, né, de bagagens, de malas, dentro de um shopping na cidade de Orlando. E essa aqui é de um brasileiro. E os funcionários também são brasileiros. Ou seja, o que a gente quer dizer? A rede desse dono aqui é uma rede local, ela não é uma rede da comunidade étnica. Esse empresário, ele tem uma rede americana que faz com que ele consiga as mercadorias, né, o ponto, e ele monta o negócio dele. O negócio dele é de mala, não tem um apelo étnico. Só que ele vende para quem? Para os brasileiros, para os latinos que estão lá no shopping e às vezes estão passando por uma necessidade, porque não sei se vocês sabem, é uma loucura, né? O pessoal compra e compra demais. Você mais vê um shopping lá, é brasileiro, é latino, andando com a mala, porque ele vai entrando nas lojas, vai comprando e vai jogando tudo dentro da mala. Então às vezes você já comprou, já está com tanta sacola que você não consegue mais andar, aí você compra uma mala. Poxa, e é muito mais fácil para essas pessoas dialogarem com um brasileiro do que entrar numa loja americana e ter dificuldade para comprar. Mala, nem tanto. Mas eu presenciei uma situação muito interessante, né? Também um shopping em Orlando, que em frente praticamente a uma loja de produtos de vitamina, suplemento para academia, tinha um quiosque de um rapaz também falando português, vendendo suplemento para academia. E os suplementos eram mais caros no quiosque do que na loja. A loja em frente. Só que, como é um produto que tem uma particularidade, que você precisa saber, eu quero comprar um whey protein, eu quero saber se ele é hidrolisado, se ele é isso, se é aquilo, tem uma série de especificações e o turista não sabe falar inglês. Então, ele vem com o nome fechado e apresenta para o lojista e fala assim, aponta, ele vai saber falar esse, ele vai apontar e ele vai dar o preço, vai pagar. Tem muita gente que opta por isso, né? Nem discuta, eu mostro, não sei nem se o preço está bom ou está ruim, passo o cartão de crédito. Então, o que ele prefere? Ele prefere pagar um pouquinho mais, mas ser atendido em tudo
interesse. Fala assim, não compra esse não, acho que esse aqui está melhor. Ó, mas eu tenho uma promoção, esse daqui sai dois, você compra o segundo, compra o primeiro, ganha o segundo grátis. Ele não vai saber lidar lá na loja, porque se o cara falar isso, ele não vai entender nada. Se ele vai dizer, isso aqui é melhor para você tomar à noite, isso aqui é melhor para você tomar, se você treina de manhã. Então, é tão específico, por isso que a gente chama de interesses específicos. Né? Também tem, por exemplo, as empresas de intercâmbio que os brasileiros montaram na Austrália, no Canadá. Então, são empresas locais que, via web, anunciam programas de intercâmbio lá. Qual é a vantagem dessas empresas em relação às empresas de intercâmbio que estão aqui no Brasil? Porque o cara sai dali e vai para a escola de carro. Aí ele faz uma parceria com o dono da escola, olho no olho. Aqui não, aqui eu tenho que fazer, olha, eu mandar uma proposta. Vem cá, ó, quanto você me cobra aqui para eu poder mandar um brasileiro para ir? Então, eles estão perto. Mas não necessariamente essas empresas estão vinculadas, têm um vínculo, né, com a comunidade brasileira na Austrália. Então, ele abre lá uma agência de intercâmbio e vende os produtos aqui para o Brasil. Então, são interesses extremamente específicos. Eles não necessariamente são vinculados com a comunidade étnica, mas atendem os étnicos e coétnicos. E o que são as minorias intermediárias? Minorias intermediárias é um termo que a gente pegou emprestado da Edna Bonacitti, um termo que ela cunhou na década de 70, final da década de 70, e que ainda é muito usado dentro do estudo dos empreendedores imigrantes. Para fazer uma analogia, quem é do Rio de Janeiro, né, do Brasil de maneira geral, mas principalmente no Rio de Janeiro, a gente viveu muito no final da década de 90, o fenômeno dos empresários emergentes. Você ouviu falar, lembra dessa época? Os emergentes, Vera Loyola e uma série de empresários emergentes, que eram empresários que vinham de origens mais humildes, mas que fizeram tanto sucesso que eles compravam o seu espaço na sociedade, na rica sociedade carioca. E os ricaços já, né, com menos dinheiro, muita pompa, mas com pouca capacidade de fazer festas, etc., esses ricaços, eles tinham que subjugar aos empresários que falavam alto, que não tinha aquela, né, uma formação não necessariamente, né, de aristocracia, e ficavam aturando os emergentes, porque afinal de contas, quem tinha dinheiro agora era os emergentes. Quem tem dinheiro para fazer uma festa de arromba é o cantor de pagode, é o jogador de futebol, e aí convida toda a sociedade tem que engolir, porque afinal de contas acha, né? Mas você é gentinha, mas você tem dinheiro, você dá a festa boa. Sabe, estou fazendo uma caricatura fácil da gente entender o que é o middleman minorities, que ele está mais ou menos nessa mesma linha. Ele investe em produtos como, por exemplo, várias lojas de conveniência nos Estados Unidos, comandada por indianos, por brasileiros, por mexicanos, e eles começam a comprar farmácias locais, né, lojas de conveniências, postos de gasolina, e a comunidade acaba se agrupando ali. Repara, isso requer muita grana para investir. Mas isso acontece. Então, eles não necessariamente têm uma rede, que é uma rede étnica, mas vende para essa rede étnica, porque é ali que as pessoas se encontram, é ali que as pessoas consomem. Tá legal? Também é um mercado muito comum. Bom, passando para o terceiro quadrante agora, que é o que a gente vai chamar de produtos exóticos para o consumidor local. Aqui a gente precisa também detalhar, explicar e falar com calma a respeito desse quadrante. Tá? O que acontece? Algum, no nosso caso brasileiro, que queira abrir uma empresa de produtos exóticos para o consumidor local, ele tem duas possibilidades. Ele vai pegar um produto popular, uma coisa que esteja na moda, produto ou serviço, tá? E ele atende ao mercado local. Então, uma coisa que está muito na moda, né, no exterior é o açaí brasileiro, é o jiu-jitsu brasileiro, é a depilação brasileira, né, cabeleireiro, beleza brasileira, está muito na moda. Qual é a vantagem de seguir esse caminho aqui? É o que a gente chama de consumo imitativo. Já está na moda,
eu preciso fazer pouco esforço para poder oferecer esse produto e serviço. Ora, tem uma associação búlgara de jiu-jitsu brasileiro? Pô, não tem. Não tem. Eu sou eu era, né, no Brasil, faixa, nem sei se tem, amarela de judô. Eu chego lá fora e falo que sou professor de jiu-jitsu. Alguém vai dizer que eu não sou? Certificação, sou eu mesmo. Vem cá. Aí dou um faço assim. E aí, o búlgaro eu acho maneiro, monto minha academia. Entende? Então, na verdade, ele explora, ainda que ele não faça o jiu-jitsu brasileiro tal qual, né, lato sensu se compreende, mas ele tem um uso, porque afinal de contas ninguém é dono dessa marca, né? Isso é uma coisa universal. A mesma coisa o açaí. O açaí, uma vez eu estava conversando com uma aluna minha que tem um amigo que mora no Canadá. Aí ela estava falando assim, poxa, esse meu amigo que mora no Canadá, se tivesse uma empresa, ele falou para mim que se ele fosse abrir uma empresa, ele ia abrir uma empresa de açaí. Porque o açaí no Canadá, ele é muito aguado, ele é muito ralinho. Aí não gosta, tem que ser um açaí brasileiro. Aí eu falei para ela assim, falei, pô, interessante isso que você está falando. Porque provavelmente o que ele está no mercado de produto exótico para o consumidor local. Provavelmente, se ele colocar o açaí muito concentrado, o canadense vai... Entendeu? É possível, não é necessariamente essa a verdade, mas isso é bem possível. E ele teve que fazer adaptação. E aí você, como seu cliente principal, cara, você vai ter que se contentar com o açaí assim. Aí eu ainda falei para ela assim, mas não fica chateada não. Porque você aqui no Rio de Janeiro passa pela mesma coisa. Mas como assim? Eu falei, ó, porque o paraense não come açaí com granola, morango e banana. Ele come com pirão e peixe. Então, se o cara vem do Pará e chega aqui no Rio de Janeiro e fala, quero comer um açaí, ele também vai falar assim, se eu estivesse aqui no estado do Rio de Janeiro, eu ia montar uma loja de açaí verdadeiro, eu ia fazer isso daí. Entende? Então, isso é uma coisa interessante, né? Você vende para o consumidor local. Você não precisa ter necessariamente uma formação, né? Desculpa aí, o computador deu problema, mas a gente continua. Então, o que eu estava falando é que dentro desses produtos exóticos do consumidor local, o caminho mais fácil para quem está imigrando e quer empreender, certamente é partir desse produto popular e atender o produtor local. Faz muito mais sentido para o empresário imigrante pegar, né, o nome mundialmente conhecido do jiu-jitsu brasileiro, mesmo que o jiu-jitsu não seja brasileiro, mas esse nome, jiu-jitsu brasileiro, ficou muito forte, do que ele simplesmente chegar e pegar um produto ou serviço novo e oferecer ao consumidor local. Então é muito mais fácil para ele ser professor de jiu-jitsu brasileiro do que de capoeira. Porque capoeira nem todo mundo conhece. É claro que se ele começou a ter uma conversa com a comunidade local, poxa, no Brasil tem uma arte marcial chamada capoeira, faz uma demonstração. Ou seja, ele tem todo um trabalho de inserir o churrasquinho brasileiro, o queijo Minas, o pão de queijo, a capoeira, seja o que for. Mas ele também pode fazer. Tem. Ele pode chegar a um momento até que ele fabrique o queijo lá, com uma receita um pouquinho adaptada, né? Isso vai acontecer principalmente dentro daquelas padarias e docerias brasileiras. Eles não têm como ficar, por mais que a doceira ou doceiro goste muito do leite moça, ele não vai ter como ficar importando leite moço o tempo todo. Então ele vai ter que adaptar, olhar uma marca local. E já que a gente está falando de oportunidades, né, para deixar bem claro, a primeira grande oportunidade para qualquer empresário imigrante está no ramo de serviços e alimentação. Porque é muito mais fácil prestar o serviço e fazer uma receita do que importar alguma coisa. Entende? É por isso que quando ele chega aqui, um sírio no Brasil, ele não chega vendendo tapete. Ele chega vendendo o quê? Kebab, né? Esfirra. É interessante porque a gente entrevistou 25 sírios que tem barraquinha aqui no Rio de Janeiro, de maneira geral, e a coisa ficou tão
fortalecida, que hoje em dia eles têm uma fábrica de esfirra, onde eles não precisam nem fazer. Todos eles vão lá na fábrica, compram e vendem no Rio de Janeiro. Porque exatamente a comunidade étnica, o apoio da comunidade, fez com que, né? Por isso que produtos exóticos para os consumidores locais é um produto típico do empresário que tem uma rede. Por isso que eu falei que a rede e a característica da pessoa são essenciais para discutir o negócio. Entende? Então, eles vão tratar produtos novos, quem quiser produtos novos, mas é mais difícil. É muito mais fácil para o Sírio, tá? Vender um kebab, vender uma esfirra, do que vender um produto novo que a gente nem conhece, que ele vai ter que desenvolver o gosto do brasileiro por aquilo, ou vender um produto que tem um apelo, poxa, tapete, né? Sírio é conhecido, é caro, mas até ele conseguir uma rede que permita a importação, isso vai demandar muito esforço e muito investimento. Para quem está duro, chegando no país, vai para o supermercado, pensa no que você sabe fazer bem e tenta começar, a partir daí, a criar sua pequena rede de vendas. Se vocês procurarem na internet vídeos sobre Amor em Pedaços Bakery, da Érica, lá em Orlando, tem um vídeo que conta da Globo Internacional, que o som está até baixo, não é muito bom para a gente entender. E tem outro que ela está com um motorista de Uber, que ela vai contando exatamente isso. Ela tinha uma receita de pão e começou a fabricar o pão em casa e vender para os brasileiros mesmo. Hoje ela é dona de uma padaria. Então ela começou fazendo pão, fazendo bolo e atendendo a uma pequena quantidade de clientes. Se você tiver, né, aquilo que a gente falou, aqueles dois pilares, técnica, e se você tiver atitude, você vai conseguir empreender no exterior. Então é por isso que a gente liga, né, essas coisas. Às vezes, algumas das adaptações têm que ser feitas para atender bem ao consumidor local. E isso é uma questão crucial, tá? Porque isso pode, em muitos casos, ferir gravemente o empresário. Não é qualquer empresário brasileiro que vai topar colocar recheio de barbecue num pão de queijo. Mas o americano faz isso sem problema nenhum. Entende? Assim como aqui no Brasil, um japonês não vai fazer sushi de banana com Nutella, mas o brasileiro faz. Então é muito mais fácil que você tenha brasileiros no Brasil com restaurantes japoneses vendendo sushi, né, de morango com açaí, banana e arroz, do que necessariamente um japonês. Veja bem, não estou dizendo que o japonês não possa fazer, mas isso para ele pode ser uma agressão. Então, se você quer vender produto exótico para o consumidor local, você tem que estar descolado culturalmente. Não adianta achar que o samba brasileiro tem que ser samba raiz. Você não vai discutir raiz. É samba brasileiro polonês. Entende? Tem que adaptar. Ponto. Tá? Então, isso daqui é uma questão importante, porque nem todo brasileiro, principalmente, né, os mais os que amam mais o país ou têm uma relação cultural, vão topar, né, fazer adaptações dos seus produtos, dos seus serviços, que atendam melhor a comunidade local. Bom, e o mercado genérico local? Para aquele empresário, ou aquele candidato a empresário, imigrante no exterior, que não tenha ou não queira fazer parte da rede local, perdão, da rede de imigrantes, e queira, por quê? Opção, ou porque não tem um cliente imigrante, vender para o consumidor local, ele vai entrar no que a gente chama de mercado genérico local. Pois isso não tem cara, isso tem uma empresa qualquer. Você passa por um shopping, você vê tantas lojas, você nem sabe que uma delas é de um brasileiro. Você passa, você entra numa rua, tem uma lojinha de seguro,
que ela é toda escrita em alemão, os funcionários falam alemão. Aí, sem querer, você olha, tem uma bandeirinha do Brasil. Aí você comenta com a pessoa que está visitando a loja com você, ela é uma bandeira do Brasil. Aí o gerente geral fala assim, eu sou brasileiro. O dono da... Mas, pô, que bacana! Aí vocês começam a conversar. Você descobre, ele não necessariamente precisa se apresentar como brasileiro. Ora, isso é uma opção, tá? E tem seus benefícios. Qual o principal benefício de você estar no mercado genérico local? Né? É você atender qualquer público. Porque um dono dessa seguradora, ela vai fazer seguro tanto para o alemão quanto para o brasileiro imigrante na Alemanha. Tá? Esse empresário aqui, que é o Gilberto Souza, ele tem uma dry cleaning que ele vende prioritariamente para o americano, que está lá em Delray, uma cidade acima de Boca Raton. Ele não tem um apelo étnico, mas tem uma bandeirinha do Brasil aqui no cantinho aqui. É exatamente esse típico, né, empresário que eu estou querendo chamar a atenção. Agora, se você chegar lá falando português, seu Gilberto, pode lavar minha roupa aqui, não vai te botar para fora, não, sai daqui porque você é brasileiro, só tem um americano. Não faz sentido. Mas o foco dele não é o brasileiro. Ele não quer ser a dry cleaning dos brasileiros. Tá? Isso aí tem particularidades. A gente percebe, a gente conversou com vários empresários, que isso é proposital. Eu não quero me envolver com os brasileiros. É uma decisão. Seja porque considera o brasileiro inconsequente, seja que o brasileiro dá muito jeitinho, seja porque o brasileiro não paga. Por exemplo, conversei com uma dona de empresa de limpeza, de faxina, lá nos Estados Unidos, que ela fala exatamente isso. Eu não vendo para brasileiro, tá? Não faço serviço para brasileiro, o brasileiro não entende a faxina americana. Faxina americana é você chegar, passar um aspirador de pó, tirar o paninho de tudo e ir embora. Aí o brasileiro acha que você tem que limpar o fogão, acha que você tem que limpar o quintal. Para o americano isso tudo é extra. Você paga a parte. E o brasileiro quer chorar preço, ele quer que você faça barba, cabelo e bigode. Entende? Então ela fala assim, não, para brasileiro me dá problema. Eu só trabalho com americano. É uma opção. Outra coisa é, eu não tenho brasileiro para vender, eu só consigo vender para sueco. Ponto final. Não tem brasileiro. Entende? Então não é uma opção. É o público. Repara que essas pessoas, para também criar, né, essa dry cleaning, ela tem que ter uma história de vida cuja a rede empresarial que levou ele e a esposa a abrirem essa empresa é uma rede também americana. Não é uma rede vinculada na comunidade étnica. De novo, seja porque a história de vida desses empresários levou eles a um caminho, né, de rede americana, ou porque, por decisão própria, falou assim, não quero me envolver com a comunidade brasileira. E vai para uma cidade atendente brasileiro e se isola deliberadamente. Existem essas duas situações. O que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a ter contato com outros donos de dry cleaning americanos, ou, né, no caso dos Estados Unidos tem muito mexicano, né, tem muito, então ele pode fazer uma rede com mexicanos. Essas pessoas vão dizer para ele como é que é, e vão ensinar. Aí tem um outro passo, não está nesse curso de hoje, mas é uma coisa que a gente tem a discutir. E como é que é esse processo de chegada, de história de vida até abrir um negócio. Também é uma coisa interessante, né? E a história de vida da pessoa, né, o tempo que ele passa trabalhando, legal ou ilegalmente, no exterior, também é um componente crucial na criação do negócio dele. Então, por exemplo, não é o caso aqui, mas vamos supor que o Gilberto chegou nos Estados Unidos e aí ele foi contratado por uma dry cleaning local, ele aprendeu o modus operandi, ele sabe qual é a empresa que ele tem que mandar, ele sabe qual é a melhor máquina, ele sabe onde os clientes acabam fazendo mais limpezas do que em outros lugares, ele sabe quais são as peças que dão mais dinheiro, ou seja, todas as redes, todas as conexões são montadas com americanos, ou que seja, com mexicanos, chineses, o grupo que abrir para ele, mas não necessariamente com brasileiros.
Entendeu? Essa é que é a questão. Então, ou seja por sentimento de rejeição, ou por, que a gente chama de desconfiança limitada, bounded mistrust, porque existe um conceito dentro do campo da sociologia, da chamada bounded trust, que é uma confiança que os imigrantes mantêm entre eles. E a gente percebeu entre muitos brasileiros, a gente entrevistou bastante brasileiros no exterior, que existe também, no caso dos brasileiros, uma chamada bounded mistrust, que é o sentimento de eu não confio exatamente porque você é brasileiro. Ah, não, brasileiro só quer dar jeitinho. Brasileiro aqui não dá certo, brasileiro quer burlar leis. Aí você tem um grupo que a única coisa que não poderia acontecer, a gente vê acontecer em universidade, que são grupos de brasileiros brigando entre eles. Então, em vez da comunidade ser coesa, a comunidade é dividida entre aqueles que querem fazer tudo certinho e aqueles que querem fazer dando jeitos, criando situações. Isso é um problema sério das comunidades empresariais brasileiras no exterior. Tá? E o que eu tento mostrar sempre quando eu falo sobre isso? Tá? Repara, veja o exemplo dos dominicanos, veja o exemplo dos chineses, veja o exemplo dos cubanos, e tem vários outros exemplos. Eu já estudei muitas comunidades no exterior. Esse momento do jeitinho, ele é importante, porque ele é um momento onde um imigrante que acabou de chegar, ele se vira. O problema é você institucionalizar o jeitinho. Então, em vez da comunidade que já está há muitos anos no exterior, ficar denunciando os brasileiros que estão chegando e estão fazendo, ainda não tem os documentos certos, mas já estão vendendo, sabe? Não estão legalizados, mas já estão prestando serviço, eles têm que chamar essas pessoas e falar o seguinte, meu amigo, eu entendo que isso é importante para você, mas isso tem que ter um prazo. A gente vai voltar a conversar em um ano. Em um ano, se você não tiver legalizado, eu vou te denunciar. Não vai ser uma denúncia anônima, não. Eu vou te denunciar. Porque aqui a gente quer ajudar o brasileiro, mas a gente quer também que o brasileiro se ajuste. Porque o brasileiro tem que ter uma autoimagem. Sabe? O irlandês, ele tem que pensar o seguinte, vale a pena fazer negócio com o brasileiro, porque a comunidade brasileira é uma comunidade honesta. A comunidade brasileira é uma comunidade que trabalha bem. E se você tem um grupo dando jeitinho, um grupo criando, beirando a ilegalidade, o que vai acontecer? O risco da comunidade local sempre enxergar a comunidade brasileira como trapaceira. E esse é o medo que a gente percebe no exterior. Por isso que muita gente se foge e prefere o mercado mais competitivo de todos. Isso significa o mercado genérico local, por mais que ele seja interessante, porque afinal de contas é onde tem mais clientes, também é onde tem mais competição. Então é a hora que você vai escutar muitos empresários brasileiros, como eu escutei, e falei, poxa, professor, não está tão bom, eu não tenho uma venda alta. Por que você não tem uma venda alta? Porque você não tem nenhum apelo, você é mais uma no mercado. Na verdade, você tem um apelo sim, porque você nunca deixa de ser estrangeiro. Você nunca deixa de ter esse olhar externo acerca da realidade local. Entende? Então, por exemplo, uma entrega diferenciada, Poxa, um americano pensar em deixar a chave da casa dele com você, para você ir lá na casa dele, entrar na lavanderia, pegar todas as roupas sujas, levar para sua dry cleaning, lavar e devolver tudo bonitinho, é uma relação de confiança que o brasileiro pode topar, mas o americano pode não topar pelos riscos envolvidos. Vai que acontece uma coisa na casa do cidadão. Ele vai me acusar, ele vai me processar. E o brasileiro, entendeu? O mexicano, o imigrante, de maneira geral, ele pode não ter essa percepção de risco. E aí ele vai e oferece um serviço que nenhuma dry cleaning oferece. Não é o caso aqui, mas poderia ser o caso. É esse tipo de olhar diferente que eu estou chamando a atenção aqui. Essa é a grande vantagem do empresário imigrante. Entende? Tá? Ainda conseguimos encontrar
né, 3 tipos. É claro que é um outro patamar. Empresários transnacionais. Eu até falei quando eu mostrei os dominicanos, o que é um empresário transnacional? É aquele que mantém negócios em 2 países. Tá? Esses negócios não necessariamente precisam se comunicar. Você não precisa ter um que vende para o outro que vende para um. Mas você ganha dinheiro dos 2 lados. Tá? Por exemplo, eu vou para Portugal, ganho dinheiro em Portugal, trabalhando, abro um negócio, esse negócio começa a me dar dinheiro, mais dinheiro, obviamente, né? O empresário ganha mais do que assalariado. Eu junto dinheiro lá, trago para o Brasil, chego aqui, monto, até para ajudar a família, né? Monto um negócio para minha mãe, para meus irmãos que estão passando dificuldade aqui no Brasil. Eu passo a ficar comandando, porque eu sou o gerente principal, eu passo a ficar comandando meus negócios de Portugal e do Brasil. Então eu fico nesse trânsito. Isso é um empresário transnacional. É claro que esse não é o caso típico de um empresário imigrante que está começando. Entendeu? Por isso que a gente separa. Isso pode acontecer e é bacana que aconteça. Né? Então, depois. Os chamados empresários internacionais. Né? Empresário internacional é o exemplo clássico da pessoa que trabalha com comércio exterior. Ele não necessariamente precisa, né, ter empresas nos 2 países. Mas, por exemplo, ele viajou, ele está morando, pensando em outro lugar que eu não falei ainda, na Noruega, começou a ganhar dinheiro na Noruega, abriu uma indústria de bacalhau e ele começa a importar para o Brasil. Ele começa a fazer contatos no Brasil e começa a importar. Então, também, isso é um empresário clássico internacional. Ele pode não ser imigrante do Brasil, importar, mas ele pode, sim, enquanto imigrante bem-sucedido, vender um produto para o Brasil, sem necessariamente ser transnacional. Ele não tem negócio nos 2 lugares. Ele é simplesmente um exportador internacional, um trader. E o último, que é um fenômeno que tem aparecido cada vez mais, é o que a gente chama de empresários do tipo Born Global. O que é um empresário do tipo Born Global? Ele é uma particularidade dos empresários internacionais, mas que ele internacionaliza de maneira muito rápida. Tipicamente, né, vai se considerar, aí tem aquelas bobagens da universidade, da academia, que é a classificação. Né? A classificação não muda a tua vida. Né? Eu sou Born Global ou não sou Born Global. Você vai ter um certificado, isso não muda a sua vida. O que interessa é o seguinte, aí na academia vai dizer o seguinte, se você tiver nos 5 primeiros anos até 30% do seu faturamento oriundo de receitas internacionais, você é Born Global. Você já nasceu global. Essa Aí tem uns que vão dizer que não é 30, é 25, não são 5, são 3 anos. Isso é o de menos. O que interessa é o seguinte, cada vez mais, até por conta da tecnologia e até por conta das possibilidades, a gente está vendo empresários imigrantes, né, ou imigrantes, que criam empresas tecnológicas que se internacionalizam. Tá? Aí sim, eu peguei da página da Forbes, né, 55% das empresas americanas, das startups americanas de $1 bilhão, tem um imigrante como fundador. Aí ele vai falar o caso da Uber, né? Então, estudo da Fundação Nacional de Política Americana, né, colheu informações de 91 empresas iniciantes dos Estados Unidos, avaliadas em mais de $1 bilhão. Essa pesquisa foi em outubro de 2018, que são negociadas publicamente, rastreadas pelo Dow Jones e pelo Wall Street Journal. Tá? A Uber foi fundada pelo imigrante canadense Garrett Camp. A SpaceX, aquela que está prometendo viagem a Marte, né? Fundada pelo imigrante sul-africano Elon Musk. E a Avante, trabalha no mercado financeiro, foi pelo um refugiado, né? Que migrou para os Estados Unidos. Então também é comum, isso não vai ser, por isso que a gente tira da concentração inicial. Porque, na verdade, esse é um caminho possível? É um caminho possível. Mas não é o caminho básico.
o que a gente quer é ter o pé no chão. Quais são as primeiras 4 oportunidades de negócios para o empresário imigrante? É aquelas que a gente apresentou. Eu vou trabalhar no mercado de produtos exóticos, eu vou trabalhar no mercado de nicho étnico, eu vou trabalhar com interesses específicos, ou vou trabalhar no mercado genérico local. Quais são as situações? Aí é outro curso, aí envolve mais discussões. Eu pretendo, sim, trazer mais coisas aqui, né? Quem quiser, principalmente para quem estiver no exterior, né? Meu e-mail, deixa eu ver se é um lugar que eu consigo escrever, que pegue bem. Picampo, deixa eu ver se ficou bom ler, isso dá para ler. Tá, dá para ler. Epicampo é de Eduardo, Picampo, que é o meu sobrenome Picanço, mas sem cedilha, @id.uf.br. Tá? Se, principalmente quem tiver, pergunta, principalmente para quem estiver no exterior, se quiser, né, algum tipo de aprofundamento, vamos conversar mais, tirar algumas dúvidas, através do e-mail, vocês têm possibilidade de fazer contato. Também através da página, a gente tem um link lá de material, vocês podem localizar vários tipos de artigos nossos. Esses artigos devem ajudar vocês, imigrantes brasileiros no exterior, a fazer algum tipo de reflexão. Mas se quiserem fazer algum tipo de reflexão junto, pode mandar uma mensagem para a gente se comunica no WhatsApp, entendeu? Então, para quem está online, se quiser fazer alguma pergunta, eu estou olhando a tela aqui do computador, eu consigo responder também. E vamos abrir para quem está aqui presencial. Fala aí. Esses quadrantes, eles são disjuntos, mutuamente exclusivos, em características bem definidas ou eles transam, são intercomunicabilidades, assim. Você demarcou, quadrante 1, 2, 3, 4, mas eles se comunicam, uma transa, as características se mesclam. Bom, a pergunta aqui, então, não sei se todo mundo escutou, está online, é se os quadrantes são mutuamente exclusivos ou se eles têm algum tipo de interseção. É claro que tem interseção. Tá? Tem uma questão que é acadêmica, você precisa classificar, né? Você precisa criar uma taxonomia, e foi isso que a gente fez, criou uma taxonomia. Tá? Mas dentro da área de gestão, dentro da área estratégica, o que a gente está chamando a atenção ali, por isso que a gente colocou o público-alvo como um dos elementos decisivos, é que a gente precisa entender qual é o nosso principal foco de negócio. Entende? Vender açaí aguado no Canadá não quer dizer excluir o brasileiro de tomar o açaí, mas quer dizer que eu quero ganhar mercado dentro do público que prefere. É muito comum no exterior você ter os chamados produtos fora de cardápio, produtos exclusivos, que são só para clientes que já frequentam. Então você poderia, eu quero atender o consumidor local, mas na medida em que alguém chega falando português, eu posso, exatamente essa é a característica e a vantagem do imigrante, sabe? Essa percepção diferente. E fala assim, para ele faz aquilo mais concentrado, para ela dá um capricho, bota mais morango. Para um estrangeiro, aquilo pode ser, como é que assim? Como é que eu vou sair da receita? Eu não posso sair da receita, sabe? A receita tem que ter 3 morangos, 2 bananas. Como é que eu vou botar 4 morangos? Não pode. Pode parecer uma bobagem, mas não é. Principalmente para quem tem uma formação, né, bem rígida para o inglês, para o americano, para o canadense, para o francês, pode ser assim, como assim? Não faz sentido sair a receita é essa, tem que ser essa. Entende? Então pode, não tem problema nenhum. Tá? Mas academicamente a gente precisa, porque a minha ideia é para você que está querendo começar, se você começar perdido, você não faz uma coisa nem lá, nem cá, e aí a partir daí você corre o risco de ter o seu negócio. Tudo que a gente não quer é ver um negócio de um imigrante que já é, de certa maneira, fragilizado, indo à falência. Em janeiro desse ano eu estive em Londres, e do lado do hotel que eu fiquei, tinha uma churrascaria brasileira fechada. Tá? Tudo, os móveis, as mesas já tinham sido vendidas, já estava tudo, como se fala,
empoeirado, etc. Mas não tinham tirado a placa ainda de Brazilian Steakhouse. Sabe? E é para isso que a gente trabalha, para que esse negócio não aconteça. Para que negócios de imigrantes brasileiros não venham a falhar. Alguma pergunta aí de quem está online? Quer fazer uma pergunta? Pode fazer pergunta por e-mail também. Repetindo aqui, Epicampo, Ed Eduardo, Picampo, meu sobrenome é Picanso, sem cedilha, @id.uf.br. A Roberta está mandando uma... Para um brasileiro chegando na área de Toronto, existe uma melhor opção de negócio? Criar um negócio voltado para locais ou brasileiro? Roberta, a gente está até agora fazendo uma pesquisa com brasileiros, né, no Canadá. Eu estou só aguardando uma liberação de verba para ir. Provavelmente eu vou a Toronto. Já tive em Toronto 2 anos atrás, né? E é óbvio que essa pergunta, né, se você virar para mim e falar assim, poxa, o que é melhor? Eu dependo de conhecer exatamente a vizinhança onde você está. Eu dependo de uma pesquisa de observação. Como todo o empresário, como todo o estudioso da área de gestão, obviamente que a análise começa com uma análise de cenário. Por exemplo, como é que funciona um plano de negócios? O plano de negócios tem basicamente 3 etapas. A primeira etapa, que a gente chama de análise ambiental. Tem muita gente que também chama de diagnóstico situacional. Então, a partir do diagnóstico situacional, né, o que eu vou levantar no diagnóstico situacional? Informação sobre a concorrência, informação sobre clientes, informações sobre logística local, sobre impostos, sobre legislação trabalhista. Você vai levantando uma série de informações. A partir dessa, né, primeira análise, primeira busca, né, que a gente chama de diagnóstico situacional ou análise ambiental, você parte para a sua proposta. Aí você entra com o seu plano de negócio. O seu plano de negócio, Roberta, tem que estar essencialmente vinculado à sua análise ambiental. Você tem um plano que funciona exatamente para atender a esse ambiente que você está estudando. Obviamente, o que contém esse plano? A sua proposta. Aí você vai ter lá, minha empresa é uma empresa que pretende oferecer o produto ou o serviço tal. Nossa missão vai ser essa, nossa visão, nosso objetivo estratégico. Para quê? Para que você saiba qual o caminho que você vai seguir. Depois disso, o que você vai pensar? Você vai pensar no plano de produto e produção. Então, como é que eu vou fazer para oferecer esse produto, para oferecer esse serviço para o cliente que eu defini, né? Plano de marketing. Preço, praça, produto, promoção e segmento. Plano de pessoas, análise de descrição de cargo. Né? E aí você vai para o último momento do plano de negócios, que é a chamada análise da viabilidade financeira. Poxa, eu vou fazer uma análise da viabilidade financeira. Aí eu vou entender se o plano é bom ou se o plano é ruim. Porque, na verdade, o que a gente tem que entender é que todo investimento requer uma compensação. Se eu descubro que esse meu plano tem baixa rentabilidade, eu tenho 2 opções. Na verdade, eu tenho 3. Desistir. Eu posso voltar para o plano, né, para essa segunda etapa, e tentar ver onde é que eu consigo cortar custo, mudar processo, para ver se ele fica economicamente viável, tá? Ou eu posso fazer o quê? Né? Eu posso empreender mesmo assim, que a gente vai chamar de empreendedorismo por necessidade. Empreendedorismo por necessidade é exatamente um empreendedorismo que não é viável economicamente, mas eu não tenho outra opção. Então eu desisto, mudo ou encaro e seja o que Deus quiser. Aí eu tenho meu plano de negócio. A última etapa do plano de negócio é o que a gente chama de sumário executivo. O sumário executivo, ele é um resumo que vai permitir você mostrar suas ideias para possíveis financiadores,
mostrar a sua ideia de uma maneira sintetizada, sem ter que abrir, sem ter que mostrar como você vai fazer. O como está no plano. O porquê está na análise ambiental. E o que está no sumário, está sintetizado. Então, retomando aí, para um brasileiro chegando na área de Toronto, existe uma melhor opção de negócio? Criar um negócio voltado para os locais ou brasileiro? Roberta, eu nunca orientaria um imigrante, principalmente chegado, a montar algum tipo de negócio que requerisse um investimento alto. Não é o risco que você deva correr agora, entende? O ideal, como eu falei já nessa apresentação, é você buscar, dentro da sua especialidade, e até culinária mesmo, tá? E começar a testar algumas receitas, seja para brasileiro ou para canadense. Só para eu te dar um exemplo. Tivemos uma reunião com 14 haitianos morando aqui no Brasil, na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. E foi interessante. Fizemos uma reunião, apresentei um pouco do que era empreendedorismo de imigrantes. Interessante perceber que nenhum deles se via como empreendedor, todos eles achavam que chegavam no Brasil para trabalhar. Eles trabalhavam no SEASA, trabalhavam em obra, construção. Aí eu perguntei para eles assim, alguém aqui já fez alguma comida? Eu peguei um slide com elementos da cultura, música, comida, pintura, haitiano, e poxa, na hora que eu joguei no slide, todos eles, obviamente, se identificaram. Caramba. Eu falei assim, algum de vocês já fez comida para algum brasileiro provar comida haitiana? Só um falou assim, no aniversário de 5 anos do meu filho, a gente fez uma festa e eu fiz uma comida haitiana lá. Eu falei, qual foi o resultado? Todo mundo adorou. Meus vizinhos brasileiros todos adoraram. Eu falei, você não quis explorar isso por quê? Aí ele parou, ficou me olhando, porque ele não tinha essa autoimagem de si mesmo como um empresário. Então, repara que ele começa a atender esses brasileiros com comida haitiana, entregando de casa em casa. Ou então ele pode começar, e aí a ideia é diferente, mas olha só, você quer um domingo haitiano? Eu vou na tua casa, eu cozinho, eu servo toda a tua família e cobro tanto. Mais ou menos como um churrasqueiro faz, né? Quando a gente faz churrasco aqui no Brasil. Vamos chamar alguém que fica na churrasqueira e eu fico com a minha família. Ele pode começar por aí. E a partir daí ele vai criando, né, toda uma clientela. Daqui a pouco ele pode pensar em abrir como é que se fala? Uma barraquinha, um stand, alguma coisa, e depois sim partir para um negócio. Aqui no curso de empreendedorismo, na minha aula de análise de investimento, eu trabalho muito com um conceito que eu desenvolvi chamado valor futuro líquido. Normalmente, quando a gente analisa um investimento, a gente usa valor presente líquido. O valor futuro líquido seria quanto eu preciso juntar dinheiro e em quanto tempo para sair da minha situação de informal e abrir o meu restaurante, abrir o meu escritório, abrir, entendeu? A minha loja. Mas, obviamente, que não cabe aqui, né, a gente conversar tanto sobre isso, que eu tomaria bastante tempo. Mas eu estou à disposição, Roberta, se você quiser, né, me manda um e-mail, a gente troca o WhatsApp, a gente faz uma ligação e qualquer pessoa que esteja conversando agora. Tá legal? Depois manda um comentário aí se atendi a sua dúvida e se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Fala. Professor, você falou análise ambiental, de animais espacial, falando de negócio mais antigo. Uma é por quê, outra é como e outra é o quê, né? Isso. Mas como funciona apresentar o quê para o mega investidor? Segredos, o plano isso é uma coisa formal mesmo, regulamentar, de legislação, Constituição, de modo que não possa aproveitar aquela ideia e implementar. Repara, o mega investidor, ele não vai ter nem tempo para você perder tanto, né, dar tanta informação assim. Então, você pega o seu sumário executivo, você transforma ele no que a gente vai chamar, e tem aula para isso, eu dou aula disso aqui no meu MBA, de pitch, chamado pitch elevador, pitch de negócios, pitch elevador. É uma apresentação, você tem que condensar toda a sua ideia, todo o seu modelo, em uma apresentação que dure em torno de 5 minutos, para você convencer a pessoa de forma muito rápida. Se você convencê-lo, aí ele vai chamar o seguinte, ele não vai ter tempo, ele vai falar, olha, procura o fulaninho, a fulaninha de tal, que é o meu secretário, meu administrador, meu executivo, e apresenta o plano. Aí você vai detalhar.
Se ele gostar ainda, e se ele for bem prudente, ele vai falar assim, agora é a hora de eu avaliar as suas premissas, agora eu quero chegar ao seu diagnóstico nacional para ver se você está certo no que você está falando. E aí vai o processo, entendeu? Então é um processo de venda, tem muito mais a ver com marketing do que necessariamente com plano de empreendimento. Entendeu? É como você consegue vender, mas tem técnica sim. Até o diagnóstico. Exatamente. Tá legal? Mais alguma questão, gente? Então, é isso. Obrigado aí obrigado pela audiência, pela presença. Espero ter ajudado e, mais uma vez, eu digo, estou à disposição de vocês, tá? Para qualquer dúvida. Um abraço, tudo de bom.